Olá, queridos irmãos em Cristo. Mais um dia, mais um momento feliz por estarmos compartilhando mais um ensinamento de nosso Senhor Jesus. A minha gratidão eterna ao convite que foi feito para que pudéssemos trazer essa palavra que tanto está fazendo falta em nossos dias de hoje, né? A fé, a esperança, na certeza que dias melhores chegarão, porque assim tem que ser. E essa casa bendita, Lar Espírita Luz e Amor, a minha eterna gratidão por ter me apresentado este Deus que é amor, justiça e compaixão. E assim vamos aproveitar então este momento, silenciar as nossas mentes, fixar no nosso Mestre amado e vamos elevar o pensamento ao nosso Pai, agradecendo a Ele esta oportunidade bendita de estarmos aqui hoje. Buscando também acerenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em busca do melhor para todos aqueles que compartilham também a nossa existência, nossos familiares e nossos amigos. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Bom, como eu coloquei, mais uma oportunidade de aprendizado, também para mim, porque toda vez que nós temos essa oportunidade de poder falar um tema, nós nos preocupamos, nós estudamos e buscamos, e isso também ecoa em nosso coração. E é um capítulo de um livro, Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é o número 66. Procura vir antes do inverno. O que será que esse capítulo vai nos trazer? Procura vir antes do inverno, né? O que representa esse inverno em nossas vidas? O que é o inverno? Primavera, verão, outono e inverno. Cada estação carrega muitas transformações, muitas alegrias, mas também traz momentos de reflexão. E é essa reflexão que nós vamos fazer. Procura vir antes do inverno. Que inverno é esse que vamos falar? Será que é só esse inverno físico? Vamos lá, não é? Então essa é uma carta. As cartas a gente coloca como epístolas, né? Mas são cartas que Paulo escrevia para os seus discípulos, principalmente quando ele estava na prisão. E essa carta foi escrita na prisão em Roma, na sua segunda prisão de Roma. E ele sempre enviava essas cartas. Aí ele envia essas cartas a Timóteo. Então essas palavras, procura vir antes do inverno, está gravada nesta carta, na segunda carta, que ele já havia escrito uma, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 21. Traz uma importante informação. Se nós buscarmos na Bíblia essa passagem, a gente vai perceber que é a última carta que Paulo escreveu. Então, ele estava sentindo naquele momento que estava chegando a sua partida, a sua morte. Então, ele está preocupado com Timóteo. Timóteo era um discípulo jovem e ele tinha um apego muito grande por ele, né? Ele tinha um amor mesmo. Aliás, por todos, mas por Timóteo em particular. Mas aí ele pede, procura vir antes do inverno. Então, ele está convidando que Timóteo vai até onde ele está, né? Fazer uma visita antes do inverno. Aí eu vou ler a primeira parte. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arrisque a viajar na estação do frio. Então, o que ele pede? Não venha, não demore
Porque senão vai acontecer de chegar o inverno. E Paulo ele conhecia muito o inverno daquela região. Em primeiro lugar, a gente tem que entender quem foi Paulo, não é? Foi aquele apóstolo que, no primeiro momento, ele negou o Cristo, até perseguiu os cristãos, mas, no momento de perseguição a um dos discípulos muito queridos, Ananias, no caminho ele encontra quem? Na estrada de Damasco, ele encontra Jesus. Ele cai do cavalo e aquela frase, Paulo, por que me persegues? Ele acaba ficando cego e aí tem toda a história maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de conhecer o livro, Paulo e Estevão, vai ver a grandiosidade desse Espírito Paulo. Porque ele é responsável por viajar. Depois que ele conheceu Ananias, depois que Ananias passou todas as informações que o Cristo havia passado a ele, todo o conhecimento, ele agradecido, ele se converteu ao cristianismo, e agradecido, ele foi viajava levando. Mas ele teve um momento que tudo que ele havia levado das palavras do Cristo, do Evangelho do Cristo, a muitos lugares, a muitas cidades, a muitos povos, e todos eles tinham questionamentos e pedindo para que ele voltasse. Era impossível. Ele não tinha condições, porque eram lugares distantes, né? Naquela época não tinha transporte. Então, ele começou a escrever cartas. Então, é uma dessas cartas. E por que ele fala, então, localiza o Paulo de Tarso nessa passagem. Então, nessa passagem, ele fala, não venha no inverno, porque tem uma passagem que está até no livro, dizendo que, enquanto ele estava preso numa galera, num navio, e havia, no inverno, havia muitas tempestades, muitas coisas, eles quase pereceram fazendo essa travessia no inverno. Então, como ele já conhecia, ele fala, não venha no inverno, é muito perigoso. Venha antes do inverno. E aí ele coloca, voltando ao texto. Na época recuada da epístola, quer dizer, vamos voltar àquele passado que eu já coloquei para vocês. O inverno não oferecia facilidades à navegação. Como eu disse, era perigoso. É possível, porém, avançar mais longe. Olha o convite. Quem está escrevendo é Emmanuel. Avançar mais longe, além da letra. E acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Então, essa frase é para a gente ir além. Ir atrás da letra. Ver o que ela quer dizer. Não só na parte física. Né? Como eu já expliquei, na parte física, o inverno... Aliás, o inverno a gente sempre sabe que ele é uma estação da gente se aconchegar, de procurar coisas mais importantes às vezes. Por quê? Na primavera, no verão, primavera, verão, outono e inverno. A primavera é aquela alegria, são as flores, são os pássaros, né? É aquele sol morno, aquele sol gostoso. Depois vem o verão, que é a estação da alegria. Aí vem o outono já se preparando para o inverno, as folhas caem, não é? Então E o inverno é aquele momento de reflexão, aquela sequência. Então, ele quer que nós façamos uma interpretação deste inverno. Que inverno é esse que ele quer interpretar nesta carta de Paulo? Mobilizemos a nossa interpretação espiritual. Então, agora vamos esquecer da parte material e vamos nos ater à parte espiritual. E eu lembrando do inverno, eu falei assim, como eu poderia levar essa passagem do inverno? Aí eu me lembrei da minha infância, de muitas infâncias, de uma fábula de Esopo, que eu acho que a maioria de todo mundo deve conhecer. A cigarra e a formiga. Todo mundo conhece, com certeza. E todo mundo sabe que aquela fábula, toda fábula tem uma moral, né? Esopo tinha várias fábulas, mas essa é a mais famosa. E qual que era a proposta dessa fábula? Todo mundo conhece.
que acontece com a formiga? A formiga trabalhava de sol a sol, na primavera, no verão, fazendo a sua colheita das folhinhas, das frutinhas, tudo que se oferecia da natureza, ela recolhia e ia guardar lá no formigueiro, para ela e para toda a comunidade dela, né? Essa era a preocupação dela, era esse trabalho. Até hoje, né? Nossa, às vezes eu vejo umas formiguinhas, principalmente aqui onde eu estou hoje, andando pela rua, tem muitas formiguinhas. Eu tomo cuidado de não pisar nelas, que elas estão aquele trilho, carregando as folhinhas. Imagina. Mas é isso que elas fazem e sempre fizeram. É o consciente coletivo, né? Os animais, os insetos têm esse consciente coletivo do trabalho. Então é uma representação, essa fábula é uma representação das nossas vivências humanas. Então ela colhia. E a cigarra aparece o quê? Cantando. Principalmente no sol, né? A cigarra canta. Essa é a função da cigarra. Ela é um louvor, parece, que ela faz a Deus, né? Ao sol, ao Deus Sol, cantando alegremente. Mas ela só fazia isso, ela não queria fazer outra coisa. E a formiga, conversando com ela, olha, amiga, você também tem que se preocupar, né? Pode chegar momentos que você vai ter que fazer uma reserva. A gente está no verão, na primavera, mas há de chegar outros tempos. E a cigarra falava assim, não, venha cantar comigo, vamos ser felizes, vamos deixar o dia para depois, outro dia é outro dia, eu quero hoje. E ela fazia tudo isso. Mas o que acontece? O tempo é tempo. E chegou o tempo do inverno. E a gente sabe que a formiga estava resguardada com as provisões que ela fez. Não é? Todo o trabalho dela. E a cigarra? Tinha. Ela colheu? Não plantou. Como ia colher? Não recolheu? Não trabalhou? Não que a gente negue a alegria também, que é importante em nossas vidas. Mas a vida não é só alegria. Jesus falava, né? A felicidade não é deste mundo. Nós temos momentos felizes, mas temos também momentos de reflexões. E quem é que nos traz essas reflexões? Normalmente, algum problema, alguma aflição. E era a aflição da cigarra agora. Estaria passando fome. E como a gente vai traduzir agora essa passagem para nós? O que quer dizer? Ela recebeu o convite, né? Mas ela se negou, ela recebeu o convite da cigarra, mas ela se negou porque ela não poderia só ficar usufruindo do verão, ela estava preocupada com as coisas que poderiam vir depois. Então, como eu disse, é importante também pensar no amanhã, não é? É isso que Paulo está colocando. Eu vou voltar ao tema, mas por enquanto vamos ficar aqui, na história de Esopo. Não esperar o acaso. Aí as pessoas falam assim, não vou me preocupar. Quanta gente não fala assim, não. Deus provê, Deus proverá. Eu confio na providência divina. Ótimo, tenhamos fé e esperança. Mas não pode ficar sentado, aguardando o inverno chegar. Que inverno será esse? E é da nossa sociedade atual, principalmente, então a gente não pensar a longo prazo. Nós estamos muito imediatistas, né? A gente quer plantar de manhã e já quer colher de noite. A gente não tem muita paciência. No cultivo até das relações. Como são as relações hoje? Não sou contra a internet, acho importante. Mas elas estão mais frias. Está faltando aquele calor humano da conversa. Não está? Do abraço, principalmente agora, que a gente está não podendo fazer isso.
nossos amigos, familiares. Mas estamos caminhando. É um inverno que nós estamos atravessando em humanidade agora, não é? Não é um inverno? Nós já tivemos os auges da nossa humanidade, mesmo do nosso país, né? Aquele país alegre, o país do futebol, tudo alegria. Parecia que nada ia empanar essa alegria. Mas a vida continua. Mas a formiga é o nosso alerta. É preciso sim acumular provisões. Agora vamos trazer isso para nós que somos reencarnacionistas, para a nossa evolução. O que nós estamos fazendo aqui? Nós sabemos que temos um propósito. Reencarnamos com uma intenção e temos que fazer provisões também. Precisamos plantar para colher. E aonde nós vamos buscar a alegria de passar um inverno de nossas vidas? Sem colhermos algo que fortaleça o nosso espírito. Porque Jesus fala, nem só de pão vive o homem. Por nosso de cada dia, nos dai hoje. O pão material é importante, mas precisamos também do pão espiritual. Precisamos nos alimentar do Evangelho do Cristo para passar por essas intempéries que estamos vivenciando. Imagine aquele que não conhece o Cristo, o seu Evangelho, não se alimentou das palavras dele. E é isso, eu vou agora continuar no texto. Quantas almas apenas acordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Não é isso? Não é? A gente fala assim para o jovem, vamos, me acompanha ou na igreja católica, ou me acompanha no culto, ou me acompanha na casa espírita. Raro aqueles que vão, né? A gente faz o convite. Enquanto pequeno a gente leva, mas depois eles têm a liberdade de escolher. Mas eles preferem, é natural. Mas temos que abrir um espaço na nossa vida, na nossa existência, e ensinar isso aos nossos filhos desde pequeno. Precisamos já mostrar a ele que precisamos fazer provisões para o nosso espírito evoluir. Aí eu continuo. Quantos se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor de ondas revoltas. O que ele quer dizer do gelo pesado, da neblina? Nesses momentos de aflições, né? Mas tem um capítulo do Bem-aventurados aflitos. As aflições é para a gente ter um aprendizado. O que isso hoje está nos trazendo de aprendizado? Eu plantei ontem essa fé em Deus, então eu vou desanuviar. Não vai ter nuvens espessas, podem passar, mas não vão permanecer. Uma nuvem do medo, da angústia, desses sentimentos que nos deixam deprimidos. Momentos a gente tem sim, a gente tem esses momentos, mas a gente se apega ao Evangelho e sabe que são momentos que nós já passamos dificuldades, a humanidade já passou N momentos de invernos e muitos momentos também de luz, principalmente na época de Jesus. Mas ele sabia que o inverno chegaria. E nós estamos neste inverno agora. Não pode esquecer o barco da esperança. Não pode navegar sem rumo. Nós sabemos qual é o rumo. O que nós vamos encontrar? O que esse barco vai nos levar? Eu tenho provisões nesse barco para chegar neste mundo de regeneração. Que provisões eu coloquei no barco? Que virtudes eu tenho hoje para compartilhar com minhas famílias? Muitos amigos, né?
As pessoas estão desorientadas porque não fizeram essa provisão de buscar na fé que Jesus nos dá, de que isso é passageiro. Nós somos espíritos. Quantas vezes a preocupação da morte hoje é exacerbada? Sim, eu acho que é uma preocupação, sim. Não vou negar. Mas para nós espíritas, nós acreditamos que quantas vezes nós já morremos? Não sei. Quantas vezes vão morrer ainda? Também não sei. Então, a preocupação do hoje é importante. Colher o quê? Colher coisas boas. Colher palavras que nos fortaleçam. Então é o que são as provisões que nós temos que colocar dentro do nosso barco para poder atravessar isso. E não esquecendo que um mundo de regeneração não vai sair da noite para o dia. A gente está só na passagem. E não vai lá, vai achar que está tudo bem, não vai ter mal. Não, é um mundo, por isso é transitório, é uma passagem. Então a gente tem que se prover dos ensinamentos do Cristo para a gente poder continuar. E colocar no barco também os nossos familiares. Convidá-los. Então esse convite que a cigarra recusou, né, a gente convida. Vamos lá na casa. A Espírita Luz e Amor. O estudo é importante. O tratamento é importante. Mas não ficar só no tratamento. É lindo. Né? É a primavera, aquele desabrochar de sentimentos quando a gente ouve aquelas palavras que caem no nosso coração. Mas elas são provisões, principalmente as palestras, elas nos provê de recursos para quando chegar nos momentos de aflições, eu ter mais temperança, mais paciência. Quantas coisas estão acontecendo dentro dos lares hoje em dia, na sociedade. A gente precisa ter um olhar de desanuviar, tirar essa nuvem espessa que está nos seus olhos, achar que tudo está ruim. Não está ruim, está bom. A gente sabe que as aflições são importantes. As aflições podem ser resultados do hoje mesmo, com essa intemperança, com esse medo, com esse tudo que a gente está tendo hoje, e a gente acaba ficando doente, ou pode ser de coisas. Essas aflições podem ser coisas até de que a gente está trazendo e que hoje a gente tem que aproveitar para resolver também. Então, continuando. Os nevoeiros ocultam a meta. Quer dizer, qual que é a minha meta? Evoluir. Não é essa a programação que nós fizemos, todos nós? Evoluir? Mas se a gente deixa que essas coisas, essas nuvens se apoderem, e aí a tempestade chega. Então, os nevoeiros ocultam a nossa chegada em torno do viajante da vida, que somos nós. Tende a desordem e a desorientação. Perfeita a palavra. Desordem e desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste nesse inverno. Mas temos provisões. Se a gente já tivesse provisões, a gente ia passar melhor. Mas não deixar em momento algum de procurar o nosso amigo celeste, Jesus, ou aqueles que se ligaram a ele. Definitivamente. Paulo, os apóstolos. Ao seu amor, antes dos períodos angustiosos. Não era importante a gente já saber um monte de coisa antes que chegasse? Mas tudo bem, chegou, a gente não conhecia. Importante conhecer, fazer uma visita na casa espírita. Também as igrejas, a gente não tem preconceito. Mas buscar Deus para fortalecer a nossa alma, nosso espírito. Para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. Repetindo, indispensável procurar um amigo celeste ou aqueles que se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. O mundo está caindo lá fora, um desespero, mas meu coração está sabendo que tudo está certo. E cada um vai passar o que tem que passar. A disciplina em tempo de fartura é liberdade. Né? No tempo das festas, do verão, a nossa liberdade é importante. Mas é distinção nas criaturas que seguem, mas a contenção que nos é imposta.
Então, quando tudo é alegria, mas vai haver momentos de contenção impostas, que serão, como diz, na primavera, verão, o inverno físico impõe algumas limitações, como foi até a navegação, né? Então, na escassez ou na dificuldade, pode se converter em martírio, quando a gente não está preparado para passar essas aflições. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos. Satisfazer o meu eu, né? Hoje é tudo eu, o egoísmo. O egoísmo impera. Os caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. Tudo está certo no universo. Tudo está certo. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes que o inverno chegue. Então, nós, realmente, o encontro com o Cristo faz toda a diferença em nossas vidas. Cristo e os seus apóstolos. Quantas oportunidades, às vezes, a gente perde? Não estou negando, a internet é importante. Mas não podemos passar horas vendo internet, né? Aquela coisa imediatista. É uma coisa atrás da outra. Busquemos um livro. Um livro de Paulo, um livro de João. Esses livros do Chico Xavier que hoje dizem, não está mais na moda. São provisões para o nosso inverno, com certeza. Esses conhecimentos que Chico nos mostra. Mas vamos aproveitar também, com muita alegria, esses momentos que a gente pode compartilhar, não é? De poder dizer das coisas maravilhosas que Deus nos oferece. E vamos nos recolher agora na nossa intimidade. Este pão da vida que nos foi ofertado por Paulo, na interpretação desse Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as bênçãos de nosso Senhor Jesus. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através das tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe por todas as coisas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente o mal que eu possa fazer a mim mesmo e aos meus irmãos. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Bom? Meu coração.